Eu fiquei exigente demais ou finalmente lúcida? Esses dias me fiz essa pergunta um pouco desconfortável e eu acho que é uma pergunta que toda mulher depois dos 30 vai se fazer, porque está extremamente exigente ou está extremamente lúcida agora? Porque pensando em relacionamentos antigos, eu realmente hoje muita coisa eu não aceitaria. Muita coisa que eu vivia antigamente que eu acho hoje assim, meu Deus, como isso acontecia? Como eu deixava isso chegar até certo ponto, sabe? Como eu deixei aquela pessoa entrar na minha vida? E aquela dúvida, será que eu amadureci ou eu fiquei difícil demais? Eu acho que toda mulher depois dos 30 tá com esse conflito dentro de si. Pra quem não me conhece, eu sou a Daniela, eu tenho 32 anos, sou solteira, não tenho filhos e eu tô compartilhando um pouco da minha vida depois dos 30 e como eu evoluí mentalmente, fisicamente, enfim, espiritualmente. E eu quero compartilhar aqui algumas coisas e reflexões que me fizeram ter esse despertar de um novo estilo de vida, uma nova eu. E eu tô compartilhando aqui com vocês. Então, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, que vai ter vídeos com mais frequência sobre assuntos variados para o seu crescimento, para ajudar vocês também. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu sempre fui uma pessoa assim que sempre namorou, sabe? Eu comecei a namorar com 14 anos, então eu sempre tive relacionamentos longos. E daí você olha pra trás e você percebe quantas coisas aconteceram, assim, jogo de desinteresse, falta de responsabilidade, momentos meio confusos que passavam despercebidos antigamente. Aquela fase a gente aceita porque a gente acredita que isso faz parte do jogo, que realmente é assim que se tem um relacionamento, é assim que é um relacionamento. E hoje eu olho pra trás e penso assim, meu Deus, por que eu aceitava aquilo? Só que eu também não era uma pessoa diferente. Então eu também era uma pessoa difícil, eu também era uma pessoa que ficava fazendo joguinhos, eu também era essa pessoa, sabe? Depois dos 30 eu acho que começa a ter uma mudança assim muito sutil. Você começa a valorizar mais a sua paz, menos paciência para jogo emocional, menos vontade de convencer alguém a gostar de você. Meu Deus, isso é tão libertador. Você começa a ter clareza do que realmente você quer para sua vida. E isso vai fechando assim uma bolha muito grande de tipo, meu Deus, será que existe alguma pessoa desse jeito que eu espero? Claro que não vai ser uma pessoa perfeita, já tô ciente disso, que não vai ser exatamente do jeito que eu quero, mas vai ser uma pessoa que esteja alinhada em algumas coisas, pelo menos, e que eu esteja disposta também a gente se alinhar, né? Mas é muito difícil. E quando você começa a cortar certas situações da sua vida, vem aquele rótulo. Você é exigente demais. Tá exigindo demais, por isso tá sozinha. Você já deve ter escutado isso, porque eu escuto todos os dias. É você aquela que não dá chance pra conhecer ninguém. Você só fica em casa, como você vai conhecer alguém? Aí você começa a sair. Aí você sai, você tá saindo demais, por isso que ninguém te quer. Oh, meu Deus do céu. Isso acontece na minha vida, tipo assim, muito, muito mesmo. Porque tem certa fase que eu quero só ficar em casa. Eu não sei o que que acontece, gente. Eu quero só minha paz. Só ficar em casa, de boa, criar meus conteúdos e treinar. Tipo, eu só saio pra treinar, às vezes ir no shopping, muito raro também, no mercado e volto pra casa, crio meus conteúdos e é isso, sabe? E tem uma fase que eu meto louco, que eu quero sair, que eu quero viajar, e daí quando eu viajo eu me transformo em outra pessoa, que é essa pessoa que quer curtir tudo, que é embalada, que é em tudo, sabe? E daí, se eu tô muito em casa, aí eu sou ruim, se eu tô saindo demais, eu também sou ruim. Entendeu como que é? E existe uma diferença entre você querer uma perfeição, e não é isso, está longe disso, e você aceitar desrespeito. Hoje em dia eu não aceito mais. Também existe um outro lado da moeda que eu já passei e provavelmente você já viu ou já passou por isso, que é você subir barreiras demais
para não se frustrar, com medo. Medo de você se relacionar, medo de você se machucar de novo. Isso já aconteceu comigo. Eu já fui essa pessoa que não quero ninguém, porque eu vou me machucar de novo. E daí eu subi a régua muito alto pra nem aparecer essa pessoa. Mas com o tempo você vai vendo que não é bloquear demais. Porque quando você sobe demais sua régua, você meio que se bloqueia, né? E não. Eu fiz isso e não foi bom pra mim. Eu fiquei um tempo assim, sozinha, pensando nisso e, tipo, fica muito chato. E eu não gostei. Então, hoje eu tô bem equilibrada. Eu sei a minha régua, ela tá adaptável a mim. O que acontece é que muitas vezes as mulheres sobem demais a régua. E eu acho que isso acontece. Homens também, tá? Eu acho que isso acontece por causa das redes sociais. Às vezes você vê muito vida perfeita na internet e daí o cara tá dando uma Porsche pra uma mulher de Dia dos Namorados, enquanto você recebe talvez uma caixa de bombom ou olhe lá, alguma coisa assim. E aí você sobe muito a régua porque você tem aquela coisa de merecimento. E eu acho que as redes sociais fazem isso, sabe? E eu acho que a gente tem que subir a nossa régua conforme você olhar mais pra você, sabe? E eu comecei a olhar mais pra mim. E quando eu me conheci e olhei mais para o meu mundo, para o que eu aceitava, o que eu não aceitava, quem eu era, eu parei de medir a minha régua com a vida dos outros e comecei a medir a régua conforme a minha. Isso dá um alívio também. Hoje, definitivamente, eu não sei se eu tô exigente demais ou mais lúcida. Eu acho que no fundo um pouquinho dos dois. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu não quero mais me abandonar pra caber em situações que não fazem sentido mais pra mim. E talvez crescer seja exatamente isso. É você se amar em primeiro lugar e saber que quando você tiver uma pessoa, você vai ter que abrir mão de certas coisas. A pessoa também vai ter que abrir mão, senão não vai funcionar. Lógico. E duas pessoas que viveram diferentes, eu penso assim, hoje, tá? Pessoas que foram criadas totalmente diferentes, elas vão ter, sim, discussões. E discussões, eu falo de lado bom, tá? Elas vão sim ter visões diferentes, porque são mundos totalmente diferentes. E aí a gente tem que ser maduro o suficiente e inteligente o suficiente para conseguir equilibrar isso, senão você vai ficar sozinho pro resto da vida. Então é isso. Deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre isso. E nos vemos no próximo vídeo.